É nice. Estás ótima, Joana. Não, estou Está a pentear. Não, isto não tem salvação Porque possível. estamos em direto no Facebook. É porque tenho um reflexo ali e vejo assim um cabelo no ar, parece o companhia. O Bom, extremamente desagradável com o apoio de Magnum. e hoje, mais uma estreia. Lembram-se da Maria das Dores? Sim. Aquela senhora que em 2007 mandou matar o marido. Como esquecer? Pois hoje falamos do seu filho, que entretanto se celebrizou também, David Mota. Mas antes trago aqui um jogo. Ok. Vocês têm de me dizer em quantas formas existe o Magnum. Ok. Então, existem em pauzinho, claro, E em copo, e na forma da Joana, que é miniatura. assustei-me. E mais pequenos ainda, aqueles after dinner. Pera que eu chego. Já sei, aqueles em barra. Falta um. Dá uma pista. Os mais recentes. Recente. Já sei, são os bombom. Que pena, empataram. Assim o prémio não vai para nenhuma. Fica para mim. E era o quê? Era o quê? Era o novo Magnum, Utopia, da Abel de Cereja. Que chatice, vou ter de comer eu. Disseste Utópia? Utopia. Utopia! Isto promete. Confesso que era para ter chamado este episódio O Filho da Reclusa, mas depois achei que era de mau tom, até porque Meu o próprio... pai está sofrendo nas grades da prisão. O pai, neste caso, o pai não está sofrendo Só mais. eu o compreendo, É a mãe só que está eu a o sofrer. compreendo. Ninguém lhe dá perdão. Desculpa, eu não As resisto. minhas colegas são muito piores do que eu, como ficou aqui demonstrado. Eu achava chato esse título, até porque o próprio David pede que não se fale disso, embora seja o primeiro a falar. Ora, muito bem, seja bem-vindo, David Mota. É a primeira vez que conversamos. Não, é a segunda. Em televisão? Em televisão. A Em primeira foi televisão. há muitos anos, não correu nada bem. Não, porquê? Que eu vim, ou achei, ou fui aconselhado a vir acompanhado por dois advogados, foi num programa da manhã. No Você na TV, presumo eu. Eu não falei muito, até porque vinham os advogados para falar por mim, na sequência daquilo que sabemos, e que espero que não falemos o tempo todo disso. Não. Mas é Pronto. Não, vamos falar disso. Por acaso era um hábito que devia haver mais, as pessoas fazerem-se acompanhar por advogados e só eles é que falavam. Eu acho que as pessoas deviam ir todas a programas de televisão assim. Agora, não sei se nesta ida ao programa do Gocha não devia ter optado novamente por levar advogados, porque acabou por confessar um crime, neste caso um atropelamento. Isto está-se a começar a tornar um hábito, isto das confissões de atropelamento neste Neste aqui, no espaço. extremamente, sim. Sim, qualquer dia criamos um espaço próprio para isso. E agora, na habitual rubrica Passa por Cima, o nosso convidado elege o atropelamento da sua vida. E eu também sempre fui o miúdo que quis os carros para atropelar a Barbie. Portanto, era um problema porque era o dobro na lista do Pai Natal, porque eu queria a Barbie e o carro. Não era o carro da Barbie, era o carro do... E davam-lhe as Barbies. E davam-me as Barbies. E o carro para E o atropelar. carro. Já tinha uma mente um pouco retorcido ao pequeno David. Eu imagino a carta ao Pai Natal. Querido Pai Natal, como este ano me portei bem, gostava de ter uma Barbie e um carro para atropelar. Se puder ser uma Barbie sereia, melhor, para garantir que ela não consegue mesmo fugir. Eu gostava também de ter um nenuco, para poder abandonar à porta de um orfanato. Beijinhos, Pai Natal. Bem, sabem o que é que eu achei refrescante neste programa? É que não foi nem uma entrevista, nem uma conversa. Não, então foi o quê? Durante longos minutos não foi absolutamente nada, porque David Mota percebeu que conseguia ver a imagem final, que estava a ir para o ar, lá num ecrã, e não conseguia tirar os olhos de si próprio. Não posso. E eu percebo, também me acontece com ecrãs, com espelhos. Olha mesmo há bocadinho aqui com o reflexo. E já vês como Sim, é sim. verdade. Mesmo em lagos eu evito para não acabar como o Narciso, ou como o David, apaixonada pelo meu reflexo. Veja lá É se- assim que me vejo. Veja lá. Não, vai ter grandes planos. Este é um programa que vive de grandes planos. Eu tenho uma dúvida. Gosta de se ver na televisão? Se gosta de me ver na televisão. Com a roupa de hoje? Acho que sim, estamos parecidos, não estamos? Mas qual era a sua dúvida? A minha dúvida relação à era roupa. o Manel, que é um homem, ou o homem com os melhores fatos e sempre com uma alfaiataria maravilhosa, ensinaram-me, ou eu aprendi, ou sempre ouvi que blazers sentados estão abertos, Sim. em pé estão fechados. Sim. Porém, hoje em dia vejo toda a gente sentada com- com o botão fechado. pá, A minha não. dúvida era se fechava e ficava mais gordo, ou se abria e ficava mais... portanto, assim, quando ou nós- seguia o protocolo, ou O se borrifava. protocolo manda que o casaco esteja aberto, mas como Eu é sei. ligeiramente oversize, E eu também sou muito protocolar. És nem uma conversa, como nem o uma David entrevista. usa um casaco ligeiramente oversize, que também é o que, é o que se usa, pode estar fechado, Pode estar parece fechado. estar aberto. Eu acho que isto devia Ok. ser ensinado naqueles cursos de Sim. televisão, num módulo chamado Na escola mesmo. Como perder tempo precioso que nunca irá recuperar. Lição número 1. Arrancar as entrevistas com 2 minutos e meio de considerações sobre abotoamento. Ora, isto aconteceu de resto várias vezes ao longo da conversa. David Mota distrai-se muito a olhar para David Mota. É o David Montra. Fica boquiaberto. E quando é que começa a tomar consciência que é uma pessoa diferente? Eu parto do princípio que somos todos diferentes, que eu acharia uma maçadoria sermos todos iguais. Quando é que começa o seu vaidoso a olhar para a televisão para ver se está bem, a olhar para o ecrã? E o mais incrível Gostei é da que maçadoria. não é só a imagem do David Mota de hoje que faz parar David Mota. Se ele vir imagens do pequeno David Mota de 91, também fica abesbílico. Se considera hoje bullying, é natural que naturalmente eu passei
olha antes de eu. montar a cavalo, que é uma grande paixão minha que tenho de retomar agora este Disse isso, olha. O que tu tens de retomar agora não é a paixão pelos cavalos, David, é a tua linha de raciocínio, porque se estiveres sempre a interromper vai ser muito complicado. Se for mais fácil, olha, fecha os olhos e segue. Tenta esquecer por instantes a tua beleza estonteante e fala só. Isso foi um triggering, há um termo em português, isso foi um gatilho, para que aos 37 anos eu não estava preparado, tinha a Que minha... idade é que você tem? Eu tenho 38. Parece mais novo. Obrigado. Também faço por isso. O Gosta também não está a ajudar. Está o David embalado por uma história dramática e de repente a conversa guina para preenchimentos e botox. Bom, vamos lá ao que interessa. A infância do David, por exemplo. O que é que ele queria ser quando fosse grande? David, eu soube que em criança queria ser uma árvore de Natal. Queria. Não é que ninguém quer ser uma árvore de Natal. Mas eu compreendo. E eu explicava, bem. Então? Ao longo dos anos a explicação foi ficando mais racional. É o David Moita. Evidentemente, porque se há coisa que é racional é o desejo de ser um pinheiro. Não era nem astronauta, nem médico. Era pelo brilho? Não, também era pelo brilho, era por ter sempre gente à volta, era por poder dar presente a toda a gente, era por mudar de decoração e por estar enfeitado todos os anos. Mas não podia ir a lado nenhum. Era por passar 11 meses dentro de uma caixa, Pois lá que deve ser um sossego e fazer otimamente à pele, é tipo o método Michael Jackson, não é? Por acaso não tinha pensado nisto, mas se calhar eu também gostava de ser uma árvore de Natal. No teu caso eras um pinheiro. Isso, um musguinho. Mas repara, eu passava a ter a desculpa perfeita para não ir a lado nenhum. Tatiana, eu adorava ir aos teus anos, mas infelizmente são em novembro e eu em novembro ainda estou fechada na arrecadação. Só passa a existir a partir de 1 de dezembro e até 6 de janeiro. E não podemos tomar café nessa altura porque eu não posso ir a lado nenhum. Só se vieres tu cá à casa, não é? Eu acho que pode ter havido aqui um mal-entendido. O David Mota, quando crescesse, não queria ser Pinheiro. Ele queria ser a Júlia Pinheiro, porque reparem, queria ser o centro das atenções, ter sempre gente à volta, estar muito arranjado, dar presentes. A Júlia dá presentes. Então não dá, só que ao extremamente desagradável já nos deu para cima de 27 presentes. E era por aquela adrenalina que acontece naquela altura em que a árvore de Natal é montada, não é? É montada e é o centro das atenções. E que ali está um mês ou quase, não é? Deu-lhe um agudo. Eu percebo, é levar ao extremo, o carpe diem. Aproveita bem a vida, porque só vives um mês. Só lá se vive um mês. Depois vais outra vez para a cava, onde estão guardados os fatos de neve e uns triciclos velhos. E conseguiu fazer da sua vida uma árvore de Natal? Excelente metáfora. Faz da tua vida uma árvore de Natal. Festeja os bons momentos com grinaldas. Enfrenta os momentos maus com as tuas bolas. Opa! Mantém sempre a tua luzinha a piscar. E afasta-te dos gatos, que eles são tramados e vão querer mandar os teus enfeites ao chão. Da minha vida não sei, mas de mim certamente. Quer dizer, há muitas árvores de Natal, não é? Sim. Claro, agora resta saber se ele é um pinheiro bombeiro, daqueles que vêm da floresta mesmo, ou uma árvore de plástico comprada na Leroy Merlin. Bom, mas se calhar mudamos de assunto, falemos de quão parecido é David Mota com a mãe. Mas isso é um bocadinho chato, porque ele já disse também não quer estar sempre a ser associado à mãe. Não, desculpa, não me expliquei bem, Inês. O David não é parecido com a mãe Maria das Dores, ele é parecido com uma mãe, em geral, na medida em que demora 25 minutos a contar uma coisa que podia ser resumida em 10 segundos. Um pequeno parêntese, e não fazendo publicidade a nada, Pode fazer o que quiser. também há pouco tempo comecei a ouvir um podcast de uma pessoa que eu não conheço e, portanto, não ganho nada em promovê-la, só mesmo porque aprecio o trabalho, que é a Ticas Graciosa, neta do Marquês da Graciosa, e eu comecei em dezembro, mas em dezembro não foi assim o mês mais uplifting como este está a ser, e então comecei a ouvir, ou descobri o podcast dela, e ouvi as várias histórias das várias pessoas. Não é que eu alguma vez tivesse achado que a minha cruz ou a minha história fosse assim a coisa, enfim, mais horrível que pudesse ter acontecido, mas depois cheguei à conclusão, coisas tão graves como de saúde, quer dizer, aquelas histórias que eu ouvi daquelas pessoas, e ela entrevista, isto quer dizer, cenoureiras à parte, ela entrevista essencialmente um determinado tipo de pessoas. Mas que determinado tipo de pessoas. Oh, Ana, cenoureiras à parte, gente como nós. A gente como a gente. Não, gente como o David e a Ticas Graciosa e eu. São pessoas que só dão um beijinho, está a ver? Pois sim. E que estudaram nos melhores colégios. No fundo, o que o David quer dizer é que, graças ao podcast da Ticas, percebeu que um Vanzeler também sofre, que uma Champalimau também chora, que um Onofre também adoece, enfim, que um Mota com 2 T's também pode ter a sua cruz. Ele percebeu que nas boas famílias também há histórias terríveis, como aquelas dos desgraçadinhos que costumam ir à TV generalista. TV com 2 T's. Diz David, Sim. enquanto conta a sua desgraça, precisamente na TV generalista. Ela entrevista essencialmente um determinado tipo de pessoas, porque nós podemos ligar a televisão e ouvir todo o tipo de histórias. Sim. Claro, mas não é a mesma coisa, Pois. não é? Uma coisa é ver uma mãe de Alfornelos que tem 2 empregos para conseguir sustentar os seus 7 filhos, outra é ver um Andrade e Sousa que tem de ter 2 criadas para conseguir cuidar dos seus 7 filhos, cada um com a sua dor. O sofrimento não é comparável, mas David Mota identifica-se mais com um do que com o outro, é válido. Claro que por vezes os 2 universos cruzam-se, pode haver um Fábio a ir meio ao engano ao podcast da Ticas Graciosa, como
pode haver um Cancela da Abreu a ir a programas da TVI. Ela, Às vezes inclusive, acontece. também já entrevistou uma senhora que eu ouvi no programa da manhã da Cristina do Cláudio, Cancela Abreu, que teve um problema. Teve 2 problemas, pelos vistos, o tal problema grave de que foi falar e o outro, que foi ter passado uma manhã em que é luz de Não, baixo. pior, andou no Odisseia 19. de certeza. Sim, onde é que já se viu um Cancela da Abreu nos subúrbios? Só se andar a fazer prospeção para contratar mais uma empregada. Bom, mas não podemos ir atrás dos parênteses abertos pelo David Mota, senão ao meio-dia ainda estamos aqui. Voltemos ao assunto que ele queria tanto evitar, mas do qual está sempre a falar. E aquilo que me aconteceu não foi só o facto da minha mãe ter sido presa ou ter cometido um crime, foi todo um rol. Eu fui ilegalmente considerado também indigno sucessório, porque fiquei a saber há pouco tempo, consultando o processo, que na habilitação de herdeiros declararam sob honra e no notário que não havia mais candidato. Portanto, o facto da minha mãe ter feito o que fez e isso torná-la indigna Sim, ela sucessória. perde direito. Sim, mas eu não. E eu não existo nessa habilitação. Portanto, muita coisa aconteceu. Agora falei de uma coisa material, que até serão as menos importantes. Claro, claro. Então, mas o David Mota era enteado do senhor que morreu. Porque é que havia de receber a herança do padrasto? Seria ainda mais surpreendente do que o testamento do Marco Paulo. Então, mas dizes que é enteado porque fala como se fosse uma tia, não é? É, claro. Enteado. Bom, mas deixemos esta questão jurídica de parte, até porque eu não tenho estudos para isso e, sobretudo, porque o próprio David sublinha que a parte material não é o que mais importa, embora tenha sido ele a trazer lá a conversa. Importantes são os afetos, os laços. Portanto, voltamos à árvore de Natal. Não. Pensava mesmo aqui em laços familiares, tipo o do David com o meio-irmão, o outro filho da Maria das Dores. Perdeu-se a relação com o seu irmão? Totalmente, sim. Ele, para além de ser médico, tem uma banda. Isso trouxe-me alguma satisfação, porque eu, à distância, virtualmente, posso... Pode ouvir? Sim, e também me alegra o facto dos contornos ou da direção artística da banda. Perceber que ele, apesar de ter sido um miúdo educado em colégios de Opus Dei, com uma educação muito conservadora, alegra-me o facto de ter acesso a conteúdo na internet e ver que o meu irmão também pinta a cara com maquilhagem e também, em encenação ou não, também beija rapazes. Não estou a dizer com isto que seja essa a orientação sexual dele, performance da banda dele. Digo-vos, eu fiquei muito interessada nesta banda do irmão do Eu David, também, porque eu reparem, também. são médicos que pintam a cara com maquilhagem e dão um beijo na boca. Como se chamará? Os suporte básico de vida? Não. Eu aposto em mononucleose. Não, tendo em Os conta que mete medicina e alguma promiscuidade, eu aposto que são os anatomia de direito. Ai, boa. E agora, o momento em que não sei bem porque o Gosha começou a comportar-se como se estivesse a conduzir uma entrevista de emprego. David, qual é a sua formação? A minha formação, como eu me licenciei durante a altura do Tratado de Bolonha, são 2 licenciaturas. Uma do ICHEM, Lá vamos nós. que é o Instituto Superior de Comunicação Empresarial e Marketing, Muito bem. chamada Comunicação Empresarial. O ICHEM faz parte, ou fazia antes de fechar em Portugal, não fechou no mundo, de uma instituição chamada École Française des Attachés de Presse, que é uma instituição francesa de renome para esse ramo. bem. E Muito bem. o EFAP tem um modus operandi, digamos assim, que é metade do ano teórico, a segunda metade é prática. Mas essa é uma formação. E a outra? A outra, a licenciatura nos Estados Unidos, chama-se Communication in Fine Ai, Arts. super chato. Meu Deus, o tempo que ele demorou a dizer isto. Isto é uma doença. Ele realmente devia ser convidado do podcast da Ticas Graciosa para falar desta patologia, porque isto é muito grave. O homem que demora 45 minutos a responder a coisas tão simples como onde é que estudaste? Mas o futuro empregador Gosha quer saber mais sobre o candidato. O que é que está a fazer neste momento profissionalmente e o que é que deseja fazer? Estou com esta minha amiga e parceira, quase anja da guarda, a dar continuidade ao projeto que tive no Príncipe Real. Já não no Príncipe Real, porque fechei esse espaço. Mas não estava a idealizar, por exemplo, uma coleção de joias? Sim, não. Isso está a ser... É um projeto. Temos uma pessoa na Tailândia, se calhar não devia dizer onde, mas não interessa. Tivemos no Paquistão, não correu bem. Bem, Tentou lançar uma coleção de joias no Paquistão e correu mal. Que surpreendente. então, mas era um projeto com joias antigas que ele tinha em casa, não era? Acho que não, porquê? Porque eram joias que... Paquistão. Joias que Paquistão. É que Paquistão. Paquistão. Peço desculpa por esta piada da Ana, aconteceu by default, not design. Era o que eu lhe dizia, aconteceu by default, not design. Eu mudei-me para Londres, não por querer, mas por precisar. A convite e a sugestão de um grande amigo meu da altura e de um amigo meu ainda, não somos tão próximos hoje em dia, mas eu tenho-lhe essa dívida de gratidão e devo-lhe isso, que um dia estávamos no Finalmente e viemos cá fora para apanhar ar e ele sentou-se num degrau cá fora e disse-me, olha, eu vou para Londres estudar, agora até me emociono. E acabei de te conhecer e faz imensa confusão de teres o potencial que tens e estares aqui.
Não era preciso tanto detalhe, na verdade. Eu mudei-me para Londres por sugestão de um grande amigo meu na altura, do qual hoje em dia não sou tão próximo. A última vez que o vi foi em maio de 2023, nas Amoreiras, quando fui levantar uma encomenda. Por acaso, uns sapatos bem giros. Onde é que eu ia? No finalmente, então viemos cá fora a apanhar ar. Ele sentou-se num degrau. Isto é importantíssimo para o desfecho desta história, porque se ele tivesse dito as mesmas coisas, mas de pé, podia ser tudo diferente. Agora, uma coisa que não faz sentido nenhum é que o David começa por dizer que era um grande amigo, mas depois o grande amigo disse: acabei de te conhecer. Mas ele disse que era um grande amigo, não disse que era um amigo muito antigo. É verdade, não mentiu. Mas vamos continuar a ouvir o David a contar como é que o grande amigo que acabara de conhecer topou logo que ele tinha um potencial imenso. Deixa-me dizer-te uma coisa, ficares aqui não te vai acontecer muito mais do que isto. Vais estar no finalmente à segunda, à terça, à quarta, à quinta. Vais estar em casa que agora está vazia porque fizeram um arrolamento e levaram tudo. Portanto, está a ser subestimado. Portanto, é um desperdício. Porquê é que não vens comigo? E dizes, mas como é que eu vou contigo? Eu tenho 2 cães, quer dizer, e vou Uma contigo família, como? um lar, uma casa. Vem e depois logo se vê. E eu fui. Entretanto, long story short... Não, sério? David, Por não favor. não prometas long story short, porque se há coisa que tu não consegues é isso contigo, é sempre long story long. Querem ver? Procurámos e encontrámos e alugámos uma casa. Na festa de inauguração da casa, uma convidada perguntou se podia trazer uma amiga portuguesa. E nós olhámos um para o outro e dissemos, agora que chegámos a Londres, uma amiga portuguesa. Mas ela é fotógrafa e é muito querida. Agora? Então está bem. Coincidência ou não, porque não as existem. A fotógrafa é uma fotógrafa portuguesa muito boa, que é a Matilde Travassos, que tinha andado comigo. Eu andei sempre em colégios privados e católicos, com uma pequena passagem pelo ensino público, que correu muito mal, que eu fiz coisas que não devia ter feito. Pouco católicas. Pouco católicas, e a minha mãe reencaminhou-me imediatamente. Mas nessa semana 2 semanas, não sei, de Liceu Maria Amália, conheci a Matilde Travassos e tínhamos amigos em comum. David Mota bateu 2 recordes. Primeiro, a passagem mais curta de sempre pelo Liceu Maria Amália, 15 dias apenas. E depois, a forma mais demorada de sempre de contar que reencontrou uma antiga colega em Londres. Eu sinto que ele demorou mais do que 15 dias a contar. Passou mais tempo neste relato do que no ensino público. Atenção. Agora, para terminar, volta ao Goxa recrutador. Ouviu dizer que gostava de ser comentador, por exemplo, na televisão. Eu gostava porque, por várias razões. Num minuto, porque vejo muitas pessoas com muito menos know-how em determinadas áreas das quais eu tenho e domino, com muito menos poder de comunicação ou capacidade de comunicação que a minha, a comentarem algumas coisas que até são do meu foro. Uau! David Mota garante que é melhor que a maioria das pessoas que vemos a comentar na televisão e é capaz de prová-lo. Reparem neste poder de comunicação. O que é que diria à criança que foi, sabendo todo este caminho? Talvez a criança que eu fui pudesse dizer mais coisas ao adulto que eu Que coisas sou. é que poderia dizer aquela criança ao adulto que é? Como é que eu digo isto em menos de um minuto? Agora já Agora já não, agora já só tens 20 segundos. Não tem de ser tudo tão... eu costumo dizer a brincar, isto até pode ser uma piada de mau gosto dadas as circunstâncias políticas, que há dentro de mim uma mulher russa, porque eu quero tudo e quero tudo para ontem. É uma matriosca. As mulheres russas querem tudo Sim. e querem tudo para ontem. Sim, pior que uma mulher russa, só o Freddie Mercury queria I want it all, I want it now. Depois tinha ainda menos paciência que uma russa. Numa palavra, quem é David Mota? David Mota. Ainda são 2. Sou eu. Sou eu, continuam a ser 2 palavras. Bom, mas vamos lá. Última oportunidade de todas, derradeira, para mostrares que és um comunicador nato. Tu nasceste para isto. Dá-lhe, David. Qual é a palavra que mais gosta? A palavra que mais gosto... Tem que terminar. Tenho que terminar... Qual é a sua palavra mais importante? Eu não... Não tem nenhuma? A minha palavra mais importante... Basta, homem. Não é a palavra, é o valor, o sentimento? É o valor, Qual é é? o sentimento. Eu acho que a palavra... Então, Olha, eu não temos sei, olha... então, qual é? É David Mota que não pega, não é? Mas disse, não. Mota que não pega. Só não o contratam imediatamente se não tiverem olhos na cara. Imagino neste momento SIC e TVI a esgatanharem-se para ver quem consegue ficar com este comunicador, David Mota. Na Renascença, com o apoio de Magnum.